Fala, minha galera linda! Prazer, eu sou a professora Gabi Jardim de Linguagens aqui do QG do Enem e eu trouxe para vocês hoje, aqui no Quarentena, uma dica maravilhosa para sua prova de linguagens no quesito literatura. De repente você tem dificuldade para poder entender o cenário da literatura e conseguir mandar bem na hora de estudar. Minha dica principal é, se você não consegue pensar ou organizar na sua cabeça como você vai estudar toda essa parte literária, tente fazer uma linha do tempo, construa cronologicamente qual é a ordem das escolas literárias. Uma vez que você constrói cronologicamente, você pode listar abaixo de cada escola as características principais referente a elas. Então, pensando em Brasil, antes mesmo da gente falar desse primeiro momento de manifestação artística, que é o quinhentismo, eu queria resgatar com vocês dois valores importantes que construíram a história da literatura mundial, que são os valores da Antiguidade Clássica e os valores da Idade Média. Esses vão nortear todas as características das escolas literárias que vão vir aqui no contexto brasileiro, beleza? Então, primeiramente, a Antiguidade Clássica vai trazer valores como a valorização do homem, vai trazer valores como a objetividade, vai se evitar falar de sentimentos e emoções. Isso era muito batido para eles. Eles valorizavam muito mais a questão da racionalidade e as características que se preocupavam com a estética, com o belo, com a estrutura da poesia, por exemplo, beleza? Já na Idade Média, eu tinha valores muito mais emotivos, subjetivos, muito mais voltados para a expressão do eu. O eu lírico ele é bastante valorizado, já que se fala muito sobre o que ele pensa, o que ele sente, como ele enxerga o mundo. Então, a subjetividade é típica da Idade Média. Você vai perceber elementos que marcam toda essa expressividade. Ainda vai haver, sim, um padrão estético, uma busca pelo belo, mas muito menor em relação aos valores da Antiguidade Clássica. Sabendo dessas duas caracterizações principais, tanto da Antiguidade Clássica quanto da Idade Média, fica muito mais fácil de você entender o contexto da literatura brasileira, que começa em 1500, num período que a gente classifica como o período quinhentismo. Por que a gente chama assim? Porque aconteceu em 1500 e que, na verdade, não tem obras nacionais. São atributos de caracterizações de arte para cartas que eram escritas sobre o Brasil para Portugal, para o colonizador, beleza? Então, pós-quinhentismo, a gente vai para o barroco, que já vai trabalhar muito com os valores, com o resgate à identidade da Antiguidade Clássica, não, mas da Idade Média. Você vai perceber uma expressividade, uma busca teocêntrica, valorizações das dicotomias religiosas, muitas oposições, claro, escuro, céu, inferno, pecado, absolvição. Passando então do barroco, a gente chega no arcadismo, que resgata valores, agora sim, da Antiguidade Clássica, também conhecido como neoclassicismo, não à toa. E lá no arcadismo, num cenário pastoril, você vai trazer muitas expressões que são latinas, como locus amoenos, inutilia truncati, carpe diem. Elas são muito comuns nesse contexto de escola literária. Depois do arcadismo, a gente chega no romantismo, que volta a resgatar valores da Idade Média, de expressividade, de paixão, de emoção, que tem 3 gerações, lembra disso? Passei do romantismo, cheguei no realismo, que resgata valores da Antiguidade Clássica, que preza pela realidade, que acaba com essa história de emoção, que fala sobre as relações humanas de fato. Nesse mesmo contexto, também acontece o naturalismo, que leva a essência do homem às suas origens primitivas e animalescas, assim como também temos nesse contexto o parnasianismo, de valorização absurda, bem forte em relação à estética e ao belo. Tanto é que um dos lemas é a arte pela arte. Logo depois eu chego ao simbolismo, bem no finalzinho do século XIX, que resgata aí ideias de elementos simbólicos. Você vai perceber aí um resgate também aos valores da Idade Média, até que eu consiga chegar no momento do modernismo, que transcende todas essas dicotomias e prega a ruptura desses padrões para poder trabalhar a arte da forma que bem entende. Se você lembrar
linha do tempo dessa organização. Isso vai facilitar e muito o teu Enem. Então, começa a estudar daí, belezinha? Um beijo e até a próxima.